Povo e povo, eu sou o Daniel Nonato, obrigado a você pela presença em nosso encontro matutino, quase que diariamente. A gente tenta vir aqui para o nosso querido Facebook para fazer esse momento de encontro nosso, sabendo que a gente, quando emite alguma opinião, a gente vai ter opinião contrária, a gente vai ter pessoas que não entendem e vão usar termos, às vezes, nada elegantes para poder ofender. Isso é normal. Recentemente, a gente está observando que está havendo um momento de confirmação das candidaturas e na semana passada, essa semana, eu falei que meu voto em 2022 será Lula e alguém já mandou para mim que eu sou ladrão, que eu sou corrupto, que eu sou bandido. É interessante você emitir que você vai votar em Lula e você receber esse tipo de comentário. Eu acho que o voto no miliciano não te faz miliciano, mas é aquilo, né? Alguns devem fazer miliciano, né? No voto no rico deve fazer você ficar rico. O voto naqueles que têm dinheiro, aqueles que estão bem empregados, deve empregar bem você também. Porque só pode ser, porque se o voto no Lula, eu sou tratado como fui tratado, e eu acho que a gente sabe que existe uma lei brasileira que fala que o Lula foi inocentado, ou o processo dele, houve vícios no processo, e você vê claramente que foi um processo que foi um processo julgado rápido para poder o Lula sair da disputa presidencial de 2018 e nós tivemos o que temos hoje aí, essa política de pastor, né? O pastor que é mercenário, vemos lá no MEC. E ainda sem contar que nós olhamos essa semana aí, hoje é sábado, dia 9 de abril de 2022, nós olhamos claramente para a política adotada por alguns grupos que acham que por terem certa posição, eles têm melhores condições do que a gente. E alguém veio me ofender dizendo, bem feito, por isso você está desempregado. Não, estou desempregado porque acontece, podia ser você, podia ser qualquer outra pessoa, mas sou eu, e eu sei porque eu estou desempregado. E alguém botou para mim, você tem que entender. Não tem que entender nada. O que eu tenho que entender é que o sistema está aí, neoliberal, o sistema que às vezes está em todos os espaços da sociedade, o sistema que nós costumamos fazer, que eu e você, inclusive, essa semana eu coloquei um texto aí falando sobre a questão da hipocrisia social, a hipocrisia que nós, eu falo nós porque eu estou no meio, nós estamos vivendo, seja era no campo religioso, no campo político, no campo da sociedade em si, onde tem ser humano, acontece a famosa hipocrisia, a gente fica indignado quando a gente escuta aí, ou a gente é criticado por uns e outros. Mas é aquilo, a gente não é perfeito, eu não tenho aqui nenhuma ideia de gerar e de ser o modelo ideal de pessoa, mas eu me esforço para poder ser exemplo para aqueles que eu amo, pelo menos. Bom, para aqueles que eu não amo, Deus me perdoe e me ensine a amar porque eu preciso. Mas olhando ainda para a realidade do Evangelho de hoje, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 45 ao 56, ao final do capítulo 11, nós lemos essa semana o capítulo 8 de São João, lemos lá, começamos no domingo com a mulher adúltera, no capítulo 8, versículo 1 a 11, depois continuamos a leitura sequencial e ontem nós lemos o capítulo 10. E hoje, vamos pular aí a ressurreição de Lázaro, entramos direto na pós-ressurreição de Lázaro. O interessante é que os judeus, eles ficaram indignados porque Jesus procurou fazer o bem. Os chefes dos judeus estavam assim meio assustados, ou seja, esse cara ressuscitou um morto, no caso de Lázaro. Lázaro, seu amigo, é o sinal da ressurreição que mais escandaliza. Amanhã, no Evangelho de amanhã, que é o Evangelho de Lucas 19, tem o Evangelho da Paixão também, mas a gente vai lembrar disso depois, a gente vai fazer a live de amanhã. A gente olhou para o Evangelho de amanhã, amanhã vai ser via YouTuber, que domingo é dia de usar o YouTube. Olhou para o Evangelho de amanhã, vai trazer aí o motivo também que Jesus foi condenado à morte. Jesus mexe no bolso, mexe no modelo socioeconômico daquele contexto histórico. Jesus questiona a prática religiosa, aquela religião envolvida no capital, no poder, no dinheiro. O interessante aqui é que eles querem matar Jesus porque Jesus
começou a tornar-se um incômodo. Ou seja, já pensou você, os grupos de extermínio matam alguém e aí vem o Jesus com seu amor ressuscita? Já pensou a gente ter aí, é interessante que a ressurreição de Lázaro, nós temos até no nosso blog, denonato.blogspot.com, escreva aí Ressurreição de Lázaro, a hermenêutica, vocês vão ver lá que Jesus espera um tempo, ou seja, Lázaro é ressuscitado no 4º dia. Interessante que ressuscitar no 4º dia, diz a tradição, que no 4º dia começa já a carne humana a apodrecer. O interessante é que esse modelo de Jesus ressuscitar os mortos é parecido com a política de hoje. Jesus ressuscitar Lázaro pode envolver o incômodo com o poder romano, pode envolver com os donos de gado e gente. Parece hoje, nossa política, quando alguém faz o bem a um sistema, pode gerar aí incômodo para uns e outros, se dizem razões racionais, donos de gado e gente. Assim, a preocupação dos judeus não era com o milagre em si, mas a preocupação deles era que os romanos podiam intervir no templo, os romanos podiam intervir no modelo religioso. Que os romanos, quando invadiam um país, invadiam uma nação, naquele contexto histórico, eles quase que obrigavam a família, o grupo, o país a cultuar os seus deuses. Mas no caso de Israel, eles tomam outra medida. E aí eles tomam outra medida que é o que? Permitem que o povo de Israel cultue o seu Deus. Interessante ainda é que o processo histórico em que Jesus é condenado, o processo de Jesus é um processo também julgado de forma rápida. Jesus vai ser preso na quinta-feira e na sexta-feira, às 9 da manhã, já ali tem a condenação. O interessante é que Jesus é preso na quinta-feira pela madrugada, ou seja, pela madrugada, cerca de meia-noite, vamos dar exemplo. E já no outro dia, 9 da manhã, já está condenado, ou seja, é um processo de cartas marcadas. Caifás, que era o grande líder dos sacerdotes daquele tempo, os líderes hoje de igrejas que não imitem Caifás, afirma que ele deve morrer, Jesus de Nazaré. É nesse contexto, porque ele está incomodando os superiores, os interesses de um grupo, não é elite. O evangelista hoje, quando acrescenta essa proposta que Jesus deve morrer, ele acrescenta isso por quê? Porque percebe claramente aquilo que eu citei ontem, Romanos 8, versículos 7 e 8, se estiver errado, depois a gente vai confirmar para vocês, quando Jesus diz claramente, quando Jesus fala que morrer por uma pessoa, Romanos 5, 7 a 8, a gente vai corrigir já logo de começo, Jesus dificilmente alguém morreria por um justo, pois poder ser que pelo bom alguém anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, a adesão de Jesus, a colocação de Jesus para nos dar a vida, para nos proteger, para trazer para nós uma vida nova, é algo que incomoda. A gente, quando entra nesse campo aí, e o interessante é que os judeus, nessa semana, vai sempre invocando a sua condição de herdeiros da promessa feita a Abraão, da promessa feita aos pais deles. A morte de Jesus realiza de modo imaginável a morte de Jesus. É algo que ninguém pode imaginar. Ou seja, o homem só faz o bem e é morto. O homem ressuscita mortos e é morto. Interessante que aquilo que nós lemos hoje é algo que já estava previsto. Aí uma vez, no encontro do Manhã de Cursilho, numa palestra sobre Jesus Cristo, eu falei que Jesus, ele não morreria de morte violenta, e aí quem defende a pena de morte, olha aí a pena de morte que causou, matou Jesus de Nazaré. Quem defende a tortura, olha aí Jesus de Nazaré sendo torturado pelo poder romano, de modo legal, pelo sistema legal. O interessante, embora hoje nosso povo é torturado aí nas filas de hospitais, é torturado nas conduções, nos ônibus, nos trens, nas condições públicas aí, no trânsito, engarrafamento, que misericórdia, né, a falta de estrada e etc e tal. O interessante aí que Jesus ele é colocado nessa situação de morrer por todos, quer dizer, morrer por todos, para realizar essa unidade do povo de Deus. A perspectiva do caminho dos judeus é uma perspectiva que eles teriam lá um Messias, um Deus que viria, um ser que viria para reconduzir, para refazer um reino, para fazer o império de Davi. A esperança de viver nessa realidade humana, algo que nós não temos noções. Interessante que passar pela morte é algo que nós cristãos devemos aprender a passar. Nós, quando somos batizados, e fomos batizados quando criança, e aqueles que são batizados quando adulto, mas todo batizado, ele tem que passar pelo projeto
de experimentar a morte do Cristo para com ele ressuscitar, para com ele voltar à vida. E talvez aquilo que a gente ouviu de um pastor amigo, o pastor Carlos, ele falando sobre as vezes que a pessoa passa pelo projeto do batismo, a pessoa entra no projeto do batismo, ele ressuscita com Jesus, mas volta a morrer, porque ele não se adequa, ele não vai se adaptar, ele não vai cumprir o projeto que é dado a todo cristão, que é evangelizar, que é testemunhar, que é ser sinal de unidade, é ser sinal de amor, é levar a palavra de Deus. E aí você vê aí um monte de político, um monte de candidato, ou pseudo-candidato a vereador, a deputado, e citando Deus e usando Deus a exemplo dos romanos, a exemplo do Caifás, a exemplo de outros e outras que fazem do evangelho algo de escândalo. O interessante é que, observe bem, como os nossos líderes religiosos, às vezes, muitos deles, tem pessoas boas também, alguns líderes, parece muito mais Anás de Caifás do que Jesus de Nazaré. Se fala de um sacerdócio comum dos fiéis, ficam incomodados, é aquilo que Jesus veio trazer, essa ideia que nós somos todos iguais, quando ele fala que também das pedras poderão brotar filhos de Abraão. Amanhã Jesus vai dizer no versículo 40 do capítulo 19 de São Lucas, que se calarem a voz do povo, as pedras falarão. A gente vai falar isso amanhã o evangelho de amanhã, já estamos preparando, começa a preparar na sexta-feira. O interessante é que esse projeto de unidade envolve a autorrenúncia, envolve você mudar o seu ponto de vista, envolve nós sermos melhores uns para com os outros. A morte de Jesus vai dar essa unidade, mas ele não veio para morrer. Diz já Carlos Antônio, o professor Carlos Antônio, diz claramente que Jesus, quando ele vem para gerar a vida, para dar a vida, mas não pela morte violenta. Mas a sua atitude, o seu gesto, o seu testemunho leva à morte. E por quê? Porque ele mexeu com o templo, amanhã vamos ver isso, ele mexeu com o templo, ele mexeu com a posição social, ele questionou e ele fez o bem. Ou seja, você questionar as autoridades, hoje ainda, você é taxado, você é morto. E as mortes de hoje não são mortes mais, tem as mortes de bala, como diz o outro, de fogo, as mortes de acidente, tem as mortes morrida, como diz o povo do Nordeste, mas também tem a morte social. E a morte social é a morte mais comum, é aquilo que o Leonardo Boff fala, sobre as fogueiras da Inquisição moderna, as fogueiras colocadas, aqueles que estão de contra a ideia de quem coordena, de quem lidera, de quem está no poder, de quem faz do ministério o poder. O interessante é que estamos aqui, de fato, numa realidade onde entre as nações, entre nós cristãos, existe uma força muito grande, ambígua, uma força oposta, uma força que às vezes se une, que aconteceu naquele contexto de Jesus, vamos ver isso semana que vem, na Semana Santa, quando se une romanos e judeus, saduceus e fariseus, escribas, todos se unem com um único projeto: vamos matar Jesus. O interessante é que a reparação que Jesus nos pede, a busca que Jesus nos pede, é uma busca comum. Ou seja, ser um outro Cristo também é abraçar a cruz, também é aceitar o martírio, ou como diz lá, a martiria. A reparação que nós devemos viver na vida pessoal e comunitária, em nossas igrejas, em nossas comunidades, também envolve uma cooperação e vamos dizer assim, uma adesão à verdadeira obra da redenção humana, a verdadeira obra da salvação humana, que é a pessoa de Jesus de Nazaré. O interessante é que nós queremos ser como Jesus, mas ninguém quer ser o Jesus crucificado, ninguém quer ser o Jesus condenado, ninguém quer ser o Jesus questionado, ninguém quer ser o Jesus que sofre as consequências da profecia. Jesus, o profeta, Jesus, o homem, Deus, o leigo, o membro da comunidade judaica, que é questionado quando ele diz que vai ressuscitar Lázaro. Aí no capítulo 11, que nós lemos no início desse capítulo 11, e tem que ver claramente que nossa missão é ser solidário. Aquela ideia da espiritualidade do Cordeiro. Que espiritualidade é essa? Não podemos falar, não podemos questionar, temos que ficar quieto. Não! Jesus, quando toma o tapa do soldado, vamos ver semana que vem, no Evangelho de João, ele pergunta: por que me bates se eu digo a verdade? Por que me bates? Quando questiona se ele tem algum reino. O interessante é que a gente olha claramente que nós não queremos, às vezes, nos estressar. Completando
a obra de Cristo na nossa carne, completando a obra de Jesus nas nossas dores, no nosso sofrimento, no meu desemprego, na minha falta, às vezes, de condições de entender o outro, não entender, às vezes, algum membro da família, na nossa falta de, às vezes, raciocinar logicamente, é uma necessidade. Entende? Não se trata de nós também ficarmos no culto ao sofrimento, à dor. Ah, não, tem que sofrer porque Jesus sofreu. Não! Ninguém é criado para sofrer. Ontem eu conversava com uma pessoa lá em Paracambi, aqui perto de Japeri, e nós falávamos sobre que todo o homem que é envolvido em crime, todo marginal, todo homem envolvido nas milícias, nas lideranças de tráfico de droga, não querem que seus filhos sigam esse caminho. Todos nós, que somos seres humanos, queremos sempre o melhor para os nossos filhos. E aqui não se trata de você pensar da forma que uns e outros pensam. Ah, não, porque fulano. É você saber separar entre o que de fato nós estamos vivendo como pessoa ou se de fato nós estamos sendo apenas sinal de legalismo. O legalismo que Jesus questionou no domingo passado, lá em João 8, 1 a 11. O legalismo colocado por uma meia dúzia quando pergunta se está no catecismo, se está no direito canônico, se está lá na Bíblia, se o bispo mandou, se o padre mandou, se o papa mandou. E quando às vezes é coisa que você não concorda, você vai fazer lá uma postagem questionando, colocando o seu ponto de vista. O interessante é que o legalismo, que às vezes afasta o povo. Não se trata do sofrimento apenas com sofrimento. Se você está sofrendo hoje, se nós estamos tendo as consequências de um desgoverno chamado o governo de Jair Bolsonaro, se nós estamos passando com a gasolina a R$8, estamos passando o sofrimento, e eu via também na fala de uma pessoa dizendo que é karma da pessoa. Então o nosso Brasil está cheio de karma. E olha que o nosso país só tem 500 anos. O interessante é que nós vamos completar agora 522 anos, né? E vamos completar 200 anos de independência esse ano. O interessante é que nós olhamos claramente que nós queremos explicar da forma mais idiota, desculpe pelo termo, mais idiota as nossas dores. Quando na verdade nenhum brasileiro é criado para passar fome. Se nós olharmos o parágrafo 5º, capítulo 5 da Constituição Federal, o artigo 5º, que diz lá que nós devemos ter dignidade. O dinheiro, o salário tem que dar para você comer, você se divertir, cultura. E falando em cultura, o presidente recentemente fez o quê? Vetou um projeto de cultura. E nós colocamos hoje, é muito comum você ver aí a crítica à Anitta, porque ela faz isso ou faz aquilo, é uma crítica, mas nós esquecemos a hipocrisia que nós tivemos e nós temos com outras cantoras na década de 90 que balançavam lá a sua pança, né? A sua bunda mesmo, desculpem, não me processe, viu, Facebook? E nem me exclua por causa disso. Lembrando ainda que eu não questiono a Anitta o seguinte: por que você canta em espanhol e não canta em português? Porque o Brasil, afora, é visto um país de língua espanhola, quando nossa língua é o português. Isso eu questionei e falo, olha, não dá para poder comemorar o topo do mundo. E nós entramos para esse contexto de nós ficarmos lamentando, questionando, criando outros assuntos e esquecemos de viver o contexto da fé cristã. Recentemente, o candidato a presidente da República, Luiz Inácio Lula, foi dizer que é a favor do aborto por questão de saúde pública. Se prenderam a isso e fizeram disso um carnaval, fizeram disso um show, e esquece que recentemente o próprio presidente, que é atual presidente da República, falou que é a favor da tortura, que é a favor das armas na mão do povo, questionando aí. E aí o pior não é isso, você vê cristãos citando o catecismo, quando o Papa diz sobre a questão da pena de morte, que o catecismo houve uma reforma com o Papa Francisco. E aí você entra nesse contexto, o apóstolo Paulo traz para nós a necessidade de fato vivermos em Cristo. E aí por isso a belíssima canção do padre Fábio de Mello, que ele canta claramente, seriamente falando sobre viver é Cristo. O evangelho de hoje, quando Jesus é questionado e você vê claramente que o evangelho de hoje é o pontapé para o sábado que vem, é o pontapé para a Páscoa, é o pontapé para a nossa vida cristã, a experimentar as dores, sentir o sofrimento, não mergulhar na hipocrisia. Não, o sofrer é bom, Deus quer que sofra. Deus não quer ninguém sofrendo. O seu sofrimento, a sua dor, a sua situação de vida envolve as suas escolhas, envolve as suas práticas. É aquilo que Padre Léo fala claramente em uma das pregações, está gravado em vídeo, depois procure na internet, quando ele diz claramente que ele não podia pedir para Deus lhe tirar o câncer, porque ele não pediu, Deus não mandou ele fumar. O evangelho de hoje
quando Jesus coloca claramente o projeto dele, quando ele questiona o modelo de religião, esse modelo religioso que envolve um culto, uma preocupação com o prédio, uma preocupação com o status, uma preocupação com a posição social dentro da sociedade, é um modelo que fere profundamente o modelo cristão, o modelo trazido por Jesus de Nazaré. Fere profundamente esse cristianismo como diz lá na rádio, água com salsicha, esse cristianismo onde se prende a títulos, onde se prende a modelos, onde o poder do bispo, do presbítero, do papa, será de quem é mais importante do que o amor ao próximo, envolve seriamente o projeto de Jesus de Nazaré. Envolve uma deturpação do projeto do reino de Deus. E aquilo que a gente aprende na teologia, a palavra reino de Deus, o reino de Deus é maior do que qualquer igreja. O projeto de Jesus, aqui que a gente aprende também com o Papa Paulo VI, quando ele diz que nós não somos donos de Deus, nós não somos donos do projeto de Deus. E o interessante é que Jesus deixa bem claro aqui para a gente sobre a ideia da forma que ele vai morrer. E nós, quando sabemos que vamos sofrer, sabemos que vamos morrer, voltamos atrás. Não é bem isso que eu quis dizer. Bom, eu paro por aqui. O interessante ainda é que a preocupação daqueles cristãos, daqueles homens, cristãos não, aqueles judeus, dos líderes religiosos daquele tempo, é a mesma preocupação de muitos líderes religiosos hoje. Líderes na igreja romana, líderes na igreja protestante. A preocupação deles é estar bem com o poder romano. A preocupação desses líderes é estar bem com aqueles que exercem cargo de chefia. Por isso, eu fico olhando aí o que aconteceu segunda-feira lá no Corcovado, o que acontece às vezes em nossas cidades, em nossos municípios, a parceria. E aí questiono seriamente, que tipo de evangelho é esse? O evangelho da omissão, o evangelho da covardia, e a gente já sabe muito bem aquilo que Francisco Rufino nos ensinou e Francisco Rufino coloca, a covardia é a falta de fé, é a falta de ousadia, a falta de acreditar em Jesus, pois quem tem fé não pode ser covarde. Quem pode, aí em outro Apocalipse, eu lembro claramente do texto de Apocalipse, o finalzinho diz que no céu não entrará quem? Fulano, fulano e os covardes. O interessante é que os chefes dos judeus queriam ficar bem com os romanos. E aí nós vamos ter o Domingo de Ramos, aí nós vamos ter a Semana Santa, e pelo amor de Deus, teremos a ressurreição. Nós queremos só a ressurreição, não queremos viver a Sexta-feira Santa. Eu paro por aqui, agradeço a você pela presença, pelo carinho, pelo afeto, lembrando que estou desempregado, e você que falou que a culpa é minha, a culpa não é minha não. A culpa é do sistema neoliberal, e a culpa você procure quem me mandou embora e pergunte por quê. Deus nos ajude, nos abençoe, e faça que a gente tenha coragem de viver de verdade o Evangelho, não apenas uma figura de linguagem, não apenas um simbolismo de ressurreição, mas sim uma ressurreição plena e um testemunho coerente com o Evangelho de hoje. Eu sou o Daniel Nonato, bom dia, ainda fazendo meu Pix, denonato.blogspot.com é meu blog, e denonato1@gmail é meu Pix. Se quiser me doar alguma coisa, tô aceitando. Bom dia, eu sou o Daniel Nonato.